Seja bem-vindo ao Conta Lá. Continuamos a percorrer o país de norte a sul, a caminho das eleições autárquicas e a trazer até si o seu conselho. Nos próximos minutos vamos olhar para Vozela e convidamos todos os candidatos dos partidos com assento na Assembleia Municipal. O atual Presidente de Câmara e candidato do PSD não pôde estar presente por indisponibilidade de agenda. Por isso partimos para a conversa com Catarina Menezes, ela que é candidata do Partido Socialista, e muito obrigada por estar connosco, Catarina. Não é uma mulher de desistir à primeira, já foi candidata em 2021 e volta a ser recandidata agora para estas eleições. É verdade. Antes de mais, saudar a iniciativa, desejar-vos a melhor sorte para o projeto televisivo e agradecer a oportunidade de poder falar sobre o projeto de Vozela. De facto, não é a primeira vez, costuma-se dizer que não há duas sem três, mas ainda não cheguei à terceira, espero ficar já eleita na segunda, Presidente de Câmara, e era para mim muito importante conseguir implementar um projeto no qual acredito e que gostava que viesse a frutificar em Vozela, e por isso é que me recandidato. Muito bem, Rui Ladeira, o anterior autarca, saiu mais cedo para o Governo, é atual Secretário de Estado das Florestas. Preferiu ter como adversário ou acha que vai ser mais fácil contra Carlos Oliveira? Eu gosto de todos os desafios e eu diria que todos os desafios, sobretudo os mais difíceis, são sempre os mais interessantes. Portanto, para mim, é indiferente ser o Carlos Oliveira ou o Rui Ladeira. Penso no meu adversário, mas penso sobretudo no mérito do projeto político que tenho defendido ao longo destes 4 anos e que tenho vindo a mostrar ao longo destes 4 anos. Portanto, mais importante do que o adversário é aquilo que nos une, é esse projeto. E tenho a certeza absoluta que vamos ser vencedores no dia 12 de outubro por causa do projeto e não por causa do mérito, do demérito da concorrência, mas compreendo a questão, claro. Em algumas entrevistas defende que o Conselho de Vozela está no marasmo, que não há desenvolvimento, muito menos respostas às necessidades das populações. Pedia-lhe um retrato real e atualizado do Conselho aos seus olhos. Muito bem, eu sou parcial e gostava de trazer um bocadinho de melhores notícias, mas na realidade o que eu observo e aquilo que se observa quando se visita Vozela é um problema estrutural de atividade, para começar do mais básico, portanto, desde a limpeza das ruas, desde a ordenação de pequenos problemas, nomeadamente, imagino, pequenas derrocadas que há nas vias, sei lá, problemas que há na sinalização e que permanecem, não é? Portanto, costuma-se dizer popularmente que quem não é cá não é lá, mas é um bocadinho para dizer que se não vamos ao básico, também não vamos ao complexo. E esse básico ilustra o complexo, ou seja, nós, quando estamos a falar de Vozela, estamos a falar de oportunidades de investimento, oportunidades estratégicas de desenvolvimento do Concelho perdidas, mas também estamos a falar de edifícios públicos abandonados, não aproveitados, ruas maltratadas, e estou a falar da vila, como estou a falar do resto do Concelho, infelizmente nas aldeias, estamos a falar de um atraso substantivo no nosso saneamento básico, estamos a falar de graves problemas estruturais que urgem ser resolvidos e que, de facto, são, neste momento, o retrato de Vozela, não é o retrato que eu quero que exista daqui por 4 anos e é por esse motivo que me recandidato, obviamente. Portanto, a Catarina faz parte do Executivo Municipal há 4 anos, é vereadora e conseguiu reabrir, pelo menos diz que foi graças ao Partido Socialista, só um exemplo, 4 extensões de saúde que estavam fechadas desde a altura da pandemia e também desbloquear aqui outras obras, muitos processos que estavam também em stand-by, digamos assim. É a prova de que, se for eleita Presidente de Câmara, conseguirá fazer ainda mais e melhor? Eu diria que sim. Portanto, nas eleições de 2021 eu aceitei o mandato e a liderança da oposição com humildade, mas também com a noção de que aquela era uma missão. E para quem gosta de jogar xadrez, nós dentro do xadrez e até dentro das artes marciais temos um exercício em que se utiliza a força do adversário, um bocadinho no sentido de levar à frente aquilo que nós pretendemos. Portanto, estes 4 anos foram um exercício muito interessante de atividade política, pela pressão pública, pela apresentação de propostas, pela sistematização daquilo que nós queríamos. Nós obrigámos o PSD,
nós obrigámos quem estava nos destinos da Câmara a fazer aquilo que sempre deveria ter feito, ou seja, pela exposição pública da inação, por exemplo, nas extensões, na reabertura das extensões de saúde, obrigámos o Executivo, porque denunciámos publicamente essa situação, dinamizámos um abaixo-assinado, fizemos com que a população tomasse consciência de que aquilo estava na mão do Executivo e empurrámos o Executivo para aquilo que tinha sempre que ter feito, que é solicitar uma reunião, estruturar um projeto de abertura das extensões de saúde em conjunto com os serviços de saúde. E pegando nisso, noutras questões, portanto, obras que vinham sendo anunciadas consecutivamente e que ficavam paradas no papel ou que se eternizavam, não fomos bem sucedidos em todas, porque de facto não temos ainda o poder, não é? Mas essa pressão foi determinante para que a opinião pública se organizasse e demonstrasse ao PSD, por todos os meios também, no circuito de rua, que, de facto, quando o Partido Socialista falava nas reuniões de Câmara que era preciso ser consequente e fazer as obras que estavam comprometidas, era necessário fazê-lo. Portanto, foi um exercício de 4 anos laborioso, cansativo, mas muito divertido, posso lhe dizer. A Vozela enfrenta os típicos desafios do município do interior, o despovoamento, a desertificação, mas também o envelhecimento muito acentuado. Isto calculo que traga desafios e aqui gostava de ouvir as propostas do Partido Socialista para, de alguma forma, tentar combater estes desafios. Muito bem, eu em relação a Vozela e no contexto de Viseu de Dom Lafões, eu acho que nós estamos numa posição um bocadinho mais crítica, portanto nós estamos a falar de um aumento de população à volta de 1,08% na região de Viseu de Dom Lafões. Vozela só conseguiu crescer, mesmo com esta vaga de imigração que de norte a sul tem engrossado um bocadinho aquilo que é a população mesmo nas regiões interiores, 0,43%. Que é menos de 1/3 daquilo que... Os dados que tenho é que desde 2021 ganhou 185 habitantes, mas a verdade é que na última década perdeu perto de 1 milhar. Exatamente. Portanto, eu diria que nós não temos o mesmo problema, temos um problema ainda mais agravado. E apesar de estarmos na oposição e com a consciência de que há oportunidades e portas que se fecham, nós tentamos, na oposição, dar motivos às famílias para ficarem. Exemplo disso é a proposta de regulamento de apoio à parentalidade que nós fizemos. Portanto, Vozela não tinha qualquer apoio à parentalidade e não nos podemos aliar do contexto económico-financeiro do país e da debilidade económica em que muitas famílias estão, sobretudo quando nasce uma criança. Procurámos dar um sinal positivo às famílias, procurámos dar um sinal positivo aos pais para que se fixassem lá e simultaneamente dinamizar o comércio local, ou seja, fazer aqui um forte apoio às famílias, outorgando-lhes um cheque mensal passível de ser utilizado contra fatura no comércio local, com outras questões também que foram consideradas nesse regulamento de apoio à parentalidade. E lutámos bastante para que a política fiscal fosse mais amiga das famílias, nomeadamente implementando uma medida que é do IMI familiar, em que uma família com 1, 2, 3 dependentes tem um desconto correspondente em IMI no final do ano. É pouco, é aquilo que nós podemos fazer, mas é um exemplo daquilo que nós queremos continuar a implementar. Portanto, nós queremos dar motivos às famílias para se fixarem em Vozela, garantindo que, por exemplo, a formação superior dos filhos é comparticipada independentemente da situação económica ou financeira dos pais, porque todos eles precisam de apoio, não é? Todos eles, independentemente de beneficiarem de apoios sociais ou não, necessitam de algum apoio nessa fase da vida. Queremos permitir e dar condições às pessoas para que possam, de facto, fazer as suas habitações lá e dar-lhes... Porque também há desafios nessa área da habitação. Exatamente. Que desafios são esses e como é que o Partido Socialista, através do seu programa eleitoral, pretende resolver? Ou minimizar, pelo menos? Bem, na rua, enquanto nós vamos falando com as pessoas e quando estamos a preparar o programa eleitoral e quando vamos fazendo a tarefa pesada de fazer os convites para as listas e organizar as listas, nós vamos ouvindo as pessoas e há uma coisa que tem sido muito frisada. Eu vou falar da Vila em concreto, mas sempre da Vila, focando-me no concelho, porque a lógica é similar. Não houve uma rua aberta. Na medida em que não houve uma rua aberta, não houve novas edificações a serem feitas. Os loteamentos são exíguos e, neste caso, o recente loteamento foi atribuído sem nenhum
concurso, sem nenhum critério público, mediante uma lista de manifestações de interesse que ninguém soube. Portanto, o que é que nós queremos? Nós queremos garantir que, de facto, o primeiro direito, aquilo que é a aposta na habitação, é efetivamente para o terreno e as pessoas conseguem habitação hoje, não daqui por 5 ou 10 ou 15 anos. E em Vozela passa por agilizar muito o Departamento das Obras Particulares, passa por trabalhar de dentro para fora e garantir que sempre que há um pedido, sempre que alguém tem um terreno num determinado local, conseguimos, havendo obviamente cabimento legal para o fazer, conseguimos corresponder com celeridade, porque nós temos concorrência, não é? Nós temos vizinhos, municípios vizinhos que têm oferta em edificado mais ou menos disponível, ou pelo menos mais disponível, e temos que estar atentos a isso. Gostava também de abordar o tema das acessibilidades, da mobilidade urbana. A 228 aguarda a segunda fase de obras. Creio que esteja presa numa questão processual, é assim, não é? Bem, eu vou um bocadinho além disso, não é? Eu creio que a Estrada Regional 228 sofreu um revés com a queda do último governo António Costa, e estou à vontade para falar porque participei nas duas listas, não nesta, nas duas listas anteriores, e a presença do projeto da Estrada Regional 228 foi uma das bandeiras que eu levei para essa candidatura. E sei precisamente que ela estava à bica de ser implementada, portanto, de lá até cá nada foi feito, e eu diria que é uma questão processual, mas também é uma questão de interesse político. Se eu fosse Presidente de Câmara, descanse que não ia sair de Lisboa enquanto não trouxesse para cá a resolução do problema. Portanto, a distância de Vozela a Lisboa e de Lisboa a Vozela é a mesma, mas faz-se bem a autoestrada, portanto é uma questão do Presidente de Câmara, e no caso terei o gosto de fazer seguramente da Presidente de Câmara, fazer aquilo que é a sua incumbência, deslocar-se a Lisboa e garantir que bata as portas necessárias e que garante aquilo que tem que ser feito para que essa estrada saia do papel e seja requalificada na segunda fase, como já deveria ter sido há muito. Em relação também à Nacional 16, o vosso programa prevê a reestruturação desta via? Sim. Nós, em termos de mobilidade, não diria micro, não é? Essa é outra questão, aquela capilaridade entre as aldeias também é uma questão que nos preocupa, porque para quem está num grande centro é fácil deslocar-se de metro, de autocarro, de comboio, mas aqui as vias, mesmo as vias municipais, são de extrema importância. Mas no nosso programa estão contempladas, diria que 4 obras estruturantes. Portanto, agilizarmos a questão da Estrada Regional 228 é crítico. A Nacional 333, que liga Câmara, portanto, liga a A25 a Vozela, que está num estado de degradação inacreditável, e a Nacional 16, que é, eu diria que é uma vergonha nós termos o troço Vozela, Termas, por requalificar há tantos anos, isso não se compreende, e sim, é uma prioridade para nós. Há a crescer, e deixei para último por este motivo, nós temos intenção, portanto, há um nó, aliás, foi o nó que eu utilizei antes de vir para aqui, para aproveitar a maravilhosa paisagem do concelho de Vozela, vinculado de Ventosa, e sair no nó da A25, que é um nó que precisa de uma ligação condigna à Vila de Vozela e, obviamente, também beneficiando as Termas e São Pedro do Sul, porque nós somos uma região, portanto, se as Termas de São Pedro do Sul crescerem, com certeza Vozela a ter algum impacto positivo e tratarei que assim seja. Portanto, acrescentando ao que estava a dizer, não só a Regional 228, mas também a Nacional 333, a Nacional 16 e aqui o novo nó, a requalificação do acesso ao nó da A25 em Ventosa. Muito obrigada, Catarina. Teríamos muito mais temas para falar e sobre Vozela, mas não temos mais tempo. Agradecer-lhe a sua presença. Recordo que para esta conversa também tinha sido convidado o atual Presidente da Câmara e candidato do PSD, que por indisponibilidade de agenda não pôde estar presente. O futuro deste Conselho decide-se nas próximas eleições autárquicas, a 12 de outubro.